Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer um exercício sobre o diagrama de classe, então exercício 05. Então, ele tem aqui, a partir do cenário descrito no exercício 5, no caso de uso, controle de bolão, desenhe um modelo de classes completo, incluindo os atributos, operações e relacionamentos. Então, vamos lá. Então, vocês lembram que eu fiz aqui o caso de uso, né? Ele está aqui do ladinho. Essa ferramenta ele permite que eu consiga trabalhar aqui com ele ao lado, né? Então, eu vou criar o diagrama de classe aqui, mas para facilitar a questão de eu conseguir visualizar os casos de uso e conseguir extrair aqui as informações. Então, como que vai ficar o nosso diagrama de classe com base nisso? Então, nós vamos ter algumas classes, tá? Vamos pensar aqui. A primeira classe que nós vamos ter é referente aos participantes. Então, nós podemos colocar aqui uma classe, vou colocar aqui, uma classe chamada participante, tá? Que refere-se a esse primeiro caso de uso, participante. E aí, nós vamos ter alguns atributos dentro de participante. Então, quais são os atributos, né? Vamos pensar lá, nós vamos ter o nome, a gente já pode colocar aqui o tipo, que é uma string, o ramal, podemos deixar como string por enquanto, e e-mail, como string, tá? Ops, string e string. Então, em relação aos atributos do participante, são esses, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar a classe aqui, aumentar um pouquinho a fonte. Ok. Outra classe que nós vamos ter é relacionada, então, ao bolão, né? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui bolão. Lembrando que, como é classe, a gente não coloca aqui acento nem nada. E aí, o que nós vamos ter de atributo dentro do bolão? Então, a gente até fez uma descrição falando que a gente tem que ter o número do concurso. Então, pode colocar aqui concurso. Vai ser um tipo integer. Nós vamos ter a data do sorteio, do bolão. Então, vou colocar aqui. Nós vamos ter também o valor da cota. Vamos colocar integer por enquanto. Vocês alteram qualquer coisa. E o número de cotas. Número de cotas. Também integer. Tá? Ops, aqui. Pensando no bolão, nós já temos algumas operações. Pensando aqui nessa questão dos nossos exchanges, tá? Então, eu posso já colocar aqui embaixo que nós vamos ter a operação de gerar relatório. Nós vamos ter também gerar lista não pagantes. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Dá para aprofundar bem, pegar bem certinho todas as operações que tem. Por exemplo, a parte de CRUD, tá? Não vou colocar aqui, mas tem também. Cotas, sincronizar cotas e apostas, né? Porque para ele conseguir controlar ali se o número de cotas ali é o mesmo das apostas, né? O número que é permitido lá e que tá ok. Tá, então nós temos isso, né? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, prefiro deixar ele assim. Então tá, bolão e participante. Aí nós vamos ter que, veja bem, vamos diminuir aqui um pouquinho. Nós temos o participante, um participante, ou vários participantes, né? Participam do bolão. Então, nós temos uma ligação aqui, podemos já fazer essa ligação. E aí, a gente pode colocar já, pessoal, a cardinalidade disso aqui, tá? É o seguinte, um ou muitos participantes, né? Um ou mais, melhor dizendo, vai poder fazer um bolão. E o bolão pode ter nenhum ou muitos, né? Então, essa é a relação aqui entre participante e bolão. O que mais que nós temos, né? Nós vamos ter uma classe, nós podemos colocar uma classe aqui ligada ao bolão, que seria referente ao tipo do jogo. Porque lembra que a gente colocou lá que, conforme o jogo, né, a gente sabe que vai ter um limite mínimo ou máximo. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode copiar aqui, né? Nós vamos ter, então, o tipo jogo. O que nós vamos ter de diferente aqui? O nome, a gente pode colocar o nome do jogo. Vamos colocar lá, por exemplo, para vocês entenderem, tem uma Mega Sena. Quantidade mínima e quantidade máxima.
O que a gente pode deixar do tipo integer? O que acontece? Por que a gente é bom colocar isso aqui? Porque não é só bom, né? É importante. Por que é importante colocar isso aqui? Porque, por exemplo, na aposta lá de Mega Sena, ele vai ter lá que ele pode apostar minimamente 6 números. E aí ele tem um número máximo lá de apostas, né? De números que pode ser apostado dentro daquele tipo de jogo. E nós vamos ter uma ligação aqui, bolão, né? E o tipo de jogo. E o que acontece aqui? O bolão, ele pode ter vários tipos de jogos, tá? Então, essa é a relação aqui. E aí a gente tem também a aposta. Vamos colocar aqui aposta, tá? Aposta. Então, o que nós vamos ter de atributos aqui, né? Vamos pensar que nós vamos ter o valor da aposta. E mais, pode colocar outro. Nós vamos ter o número apostado. Tá? Ele vai ter uma ligação que é o seguinte, a gente pode ter aqui. Essa aposta, ela pode ser feita em um ou mais bolão, né? Mas o bolão, ele só vai ter uma aposta, tá? Porque ele é composto de vários números, né? Mas é uma aposta só para aquele bolão. Vamos dizer assim, é só ele que concorre, ok? Aí, gente, a gente tem uma outra relação aqui, que são as cotas. Nós podemos ter também aqui cota, bolão. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter quantidade. É a quantidade é a quantidade, né, que pode ter ali do bolão. E se foi pago ou não. Aqui a gente pode pôr um boolean para dizer que se ele tá ou não pago. E aí, essa cota, o que acontece? Então, um participante, ele tem uma cota do bolão. Então, eu posso fazer uma ligação aqui, ó. Aqui. A gente coloca aqui. A gente deixa aqui tracejadinho, né? Porque é aqui, ó, essa relação, né? O participante tem uma cota do bolão. E aqui eu só estou estendendo aqui essa informação de cota, colocando aqui uma classe que vai ter ali a quantidade e se ele foi pago ou não. Certo? Então, aqui é uma extração, tá? De diagrama de classe aqui desse caso de uso, tá? Dá para aprofundar, como eu falei, colocando ali também as outras operações de CRUD, né? Cadastro, mas aí pode partir muito ali do descritivo que a gente fez no outro exercício, ok? Espero que tenha conseguido esclarecer um pouquinho, que tenha conseguido exemplificar como que funciona essa questão de montar um diagrama UML de caso de uso e de classe. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, estou à disposição.